Primeiro eu vou me apresentar a página. Eu sou a Mayara e eu sou da página chamada Big Rock and Roll. Primeiro eu queria agradecer o convite, a galera aí do blog, né? Da página. Da Big página Rock Big and Rock and Roll. Roll. Valeu, Mayara, aí pelo convite também. Para quem não me conhece, meu nome é André Rossi. Hoje eu estou gravando meu disco de rock and roll, Errado é Não Correr o Risco. Eu venho de uma linhagem familiar de músicos, assim, então quando vou falar da minha trajetória, eu costumo dizer que eu não me recordo nem a primeira vez que eu peguei num violão, que eu peguei num instrumento, assim. Sempre tive afinidade com a música, sempre tive envolvido nesse universo, sempre almejei estar gravando meu disco. E, cara, já transitei por bastante estilo, assim, na verdade. Eu costumo dizer que, pô, hoje eu tô gravando rock and roll, mas eu não sou roqueiro, tá ligado? Eu sou músico, então eu gosto de música boa, então se a música me agrada, se soa bem nos meus ouvidos, se me acalma a alma, para mim é o que faz sentido, assim, saca? Assim, a minha primeira composição eu fiz com 13 anos de idade, então pensa, cara, de lá pra cá eu já transitei muito, já fiz, pô, tenho lançado no Spotify de neo MPB até soul, R&B, mas o gênero que eu mais me identifico de fato é o rock and roll, é o que eu mais consumi a minha vida inteira, é o que eu mais tive apreço, assim, também, muito, cara, por conta do meu estilo de vida, do skate, do surf, sempre fui muito conectado com esse mundo de esportes radicais também, e eu acho que uma coisa acaba casando com a outra, saca? E aí, falando da música, o ska punk que você fez ali em parceria com a DuPont, e eu queria um pouco pontuar assim, porque o próprio nome da música fala sobre isso, então ska, punk, e então mistura essas duas sonoridades, assim, a gente percebe que isso é muito marcante na música. E ao mesmo tempo, isso também um protesto mais forte, né? Isso faz com que essa junção também seja em forma de protesto ali para vocês. E como que surgiu essa ideia de unir esses dois elementos nessa faixa, o ska e o punk? Aham. Então, a gente tem os dois, de fato, os dois estilos, né? Mas assim, antes de serem estilos musicais bom, acho que é isso. Antes de serem estilos musicais, na verdade, o ska e o punk são movimentos, né? O ska que surgiu ali do reggae, da Jamaica, né? Era um reggae um pouco mais acelerado, que fazia um protesto um pouco mais animado, né? Em forma de dança, de agitação, enquanto rolava o movimento do punk do outro lado, tá ligado? Do mundo que, tipo, também era um movimento de protesto, um movimento muito forte, que acabou posteriormente se tornando também um gênero, né? Mas antes de vir a ser um gênero musical, o punk e o ska são movimentos, e são movimentos que a gente se identifica muito. Já existe, na verdade, a junção do ska e do punk, né? O ska punk, a gente tem bandas aí como NoFX, enfim, até o próprio Blink, que é um pouco de pop punk, às vezes tem uma mistura ali de ska punk também, então já existe essa junção. A questão principal é que a gente se identifica de fato com esse movimento, sabe? Esse movimento tem tudo a ver com o que a gente é, com o que a gente vive, com o que a gente transpira. E daí fica fácil, né, tipo, expressar isso através da música, né? Então o nome Ska Punk, ele ficou, tipo, porque a gente gravou uma música no estilo Ska Punk, sacou? E aí, tipo, a música não tinha nome ainda, a gente, mano, e aí, vamos lançar Ska Punk quando? Vamos lançar Ska Punk quando? Quando vi, e a gente já tava chamando a música de Ska Punk, então, pô, não, esse vai ser o nome da música, porque ela representa não só a nossa vivência e tal, mas representa todo um movimento, né, de toda a galera que acompanha a gente, que curte essa pegada também, então é uma coisa meio que levou a outra naturalmente, assim, saca? E você comentou agora de Blink como uma referência, e você cita as influências que vão do Blink até Rage Against the Machine. Como que essas referências refletem na sua forma de compor e no som que você entrega hoje, e no som que vai vir aí no álbum também? Aham. Cara, então, eu tive uma entrevista há pouco tempo também, e aí, não dizendo só de Blink, eu acho que eu vou puxar um pouco mais pro lado nacional, nem de Blink, nem de Rage Against e tal, mas a comparação equivale, assim, eu acho que é válido, sabe? Igual a gente tem aqui Charlie Brown e Planet Hemp, sacou?
São duas paradas parecidas, assim, são dois estilos bem semelhantes, são próximos, mas assim, eu consigo extrair um pouco mais do Charlie Brown, por exemplo, da sonoridade, da musicalidade, da ginga, do som e tal, e do Planet Hemp eu consigo extrair um pouco mais das letras fortes, de protesto, né, da história da banda, enfim, e aí, no caso, seria a mesma coisa, assim, Rage Against tem um peso muito forte no som, tal, é uma grande referência também para o disco, inclusive a primeira faixa do disco, que carrega o nome do disco, né, Errado é Não Correr o Risco, é referência máxima de Rage Against, assim, tanto na composição da letra, né, da lírica, quanto na composição dos instrumentos, e, cara, é uma influência muito forte, porque você consegue misturar, se você trazer um pouco desses dois universos, você consegue misturar protesto com ginga, sacou? E aí fica muito mais fácil de chegar no ouvido da galera, fica muito mais fácil da galera absorver. Porque se eu fizer uma música hoje só xingando todo mundo, sacou? Não adianta de nada se eu não tiver uma boa sonoridade, se eu não tiver, é, enfim, uma boa composição musical por trás, de nada adianta. Então, assim, a gente vai bicando um pouquinho de cada referência, trazendo, né, aquilo que a gente filtra como melhor, assim, para a construção do disco e da música, saca? Mas tem muita referência no disco, muita referência de Planet, de Charlie Brown, de Pierce the Veil, sabe, desde do rock anos 80 até o rock emo, tá ligado? Anos 2000 assim. E Então você eu tô, comentou, pode falar. tô transitando bastante, assim, nesse universo, sabe? Não digo que o meu disco é, pô, um disco de hardcore. É um disco de rock and roll. Aí você vai ouvir e você vai entender que tem o rock and roll anos mais parecido com os anos 80, 90, tem um hard rock, tem um hardcore, tem um, saca? Então é uma mistura, assim. E tem o ska punk, né? Então é realmente como é que eu posso dizer, uma vitamina de rock and roll, sacou? Tem um pouquinho de cada fruta ali do rock, um pouquinho do suco de cada, assim, E de cada você gênero. comentou da letra agora, né? Então, que realmente se em fazer letras que as pessoas também se envolvam e que queiram ouvir ali as músicas. Mas no release eu li uma parte que você comenta que a música é um grito contra as amarras sociais. E o que Uhum. para você mais simboliza assim essas amarras e como que o rock pode ajudar a romper? Cara, então, eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes, saca, do interior de Minas Gerais. Já estou em São Paulo há um bom tempo e tal. Mas, cara, eu sempre enfrentei a pressão social no sentido de, tipo, de enxergar a vida no sentido de você nasce, estuda, se forma, tem que escolher uma faculdade, tem que trabalhar, tem que seguir essa carreira até o final da sua vida e tem que, sabe? Então, por ter saído de casa muito cedo, cara, eu fui muito contra isso desde cedo, sacou? Porque eu sempre fui muito bem decidido, sempre soube que eu queria fazer música, que eu queria viver do meu som. E aí, cara, eu tive essa percepção desde muito cedo. Então, isso para mim foi uma amarra. Isso era uma parada que me trazia um desconforto muito grande, sabe? E ao mesmo tempo, sair dessa cidade tão pequena para poder explorar o Brasil afora, o mundo afora, através do meu sonho, me fez enxergar as pessoas e a vida assim de uma forma que eu acho que eu não enxergaria se eu tivesse ficado nessa caixa, saca? Então, essa amarra social, assim, ela é uma visão muito particular, saca? Do tipo, como as pessoas te tratam quando você tem algo a oferecer, como as pessoas te tratam quando você não tem nada a oferecer, saca? Então tem muitos lados, assim, da situação, mas eu acho que é sempre isso, é sempre sobre o meu ponto de vista, sobre a vida, assim, sabe? E isso falando da vida, a sua trajetória também passou por diversas cidades e diversas experiências, né? De que forma que você acha que essas mudanças de cenário, assim, da sua vida, elas acabam influenciando na sua identidade musical? Cara, você vai pegando bicadinha daqui, bicadinha dali, conhecendo pessoa daqui, né? Igual a primeira vez que eu saí de casa, eu me mudei para Brasília, que pô, é 1.000 quilômetros da minha cidade natal, saca?
Então, assim, lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoa do Brasil inteiro, porque, por exemplo, Brasília é uma cidade muito nova, então é, é difícil você conhecer alguém lá, né, que nasceu lá mesmo e viveu lá. Não que seja difícil, impossível, assim, lógico que tem, né? Mas a maioria das pessoas que você conhece lá é tipo, porra, a família era do Rio de Janeiro, se mudou para Brasília. A família era da Bahia, se mudou para Brasília. Então, assim, poder conviver com gente de toda parte do Brasil, assim, me traz um leque maior de visão, né, sobre as coisas, sobre me gera mais questionamentos e com esses questionamentos eu posso me aprofundar mais assim nas respostas, saca? Mas é isso, você vai bicando um cadinho de cada lado, assim, um pouquinho de cada canto e vai absorvendo, vendo o que que faz sentido para tua vida, o que que faz sentido para tua ideologia e depois você transforma isso em música, sabe? Eu digo que as minhas maiores inspirações de música, assim, vem realmente de vivências, né? De, sei lá, de quando eu estava na estrada, ou de pessoas que eu conheci, de histórias de pessoas que eu conheci. Então, com certeza, essa trajetória de ter me mudado bastante, de ter passado por diversos lugares, assim, agregou demais na minha carreira. Mas não só profissionalmente, assim, também eu acho que como pessoa me agregou muito, sabe? Poder ter um olhar mais aberto, assim, sobre o mundo, sobre as pessoas. E agora, para finalizar as duas últimas perguntas, mas você tem uma amizade mais antiga ali com a Do Point, né? Já é uma banda que vocês são mais próximos. Como que foi isso de transformar essa conexão pessoal que vocês já tinham nessa parceria musical, igual rolou com o Ska Punk, assim? Você já tinha a letra, a composição, as ideias, ou vocês Uhum. foram fazendo tudo junto? Como que foi isso? Então, a Ska Punk, na verdade, ela surgiu, eu já tinha tido a ideia de gravar meu disco, sabe? Igual tem algumas faixas que eu escrevi antes de ter a ideia de gravar o disco. Não foi o caso da Ska Punk, eu já tinha tido a ideia de gravar o disco e eu já estava com ela meio pronta e conversei muito com o Sunti sobre a ideia de gravar um disco, de fazer um disco de rock and roll, o Sunti, o vocalista da DuPont, né? E o Sunti sempre me apoiou muito, inclusive ele que me levou para a base, né, para conhecer os moleques que hoje, porra, fazem parte da minha história, assim, até o final eu vou lembrar desses moleques, tá ligado? Espero que a gente esteja junto até o final. Então o Tiki fez essa conexão comigo com a base e, cara, é natural, é tipo assim, é, quando você é muito amigo, você é músico também, você é muito amigo de um músico, vez ou outra, hora ou outra, vocês se pegam no mesmo quarto, na mesma sala, tocando um instrumento e fazendo. E aí, dado momento, eu já tinha a base de ska punk e apresentei pro Sunti. E ele se amarrou, porque tem tudo a ver também com o som que a do Point faz, com o som que a do Point vinha fazendo no último EP. é, E, cara, o Tio se amarrou na composição, falou, não, vão entrar na bala, vão, essa vai pro disco, com certeza. Então foi um processo muito natural, sacou? Eu não cheguei pra ele e falei, pô, ei, mano, vamos gravar uma música, pelo amor de Deus, sacou? A gente sempre foi muito amigo, então, cara, é um processo muito tranquilo, assim. Inclusive, a mesma coisa aconteceu com o Banana Kush, que é a banda de outros parceiros também, do selo. São incríveis, o som dos moleques é incrível. E foi tão natural quanto, saca? Então poder ter essa galera que tem a mesma ideologia que a gente do nosso lado facilita o processo, sacou? Não é nada forçado, nunca foi nada forçado, assim. Vem mesmo de uma parceria, de uma amizade, de uma celebração. E o que que a gente pode esperar para finalizar? O que que a gente pode esperar do futuro, assim, dos seus trabalhos, do novo álbum? Quais são suas expectativas no sentido de fazer muitos shows, de lançar música, talvez depois algumas músicas que possam ter ficado fora do álbum, enfim, o que que você vê para o futuro? Ah, cara, com certeza. Você tocou num ponto importante aqui. Shows, com certeza, a ideia é fazer uma turnê em breve, tocar no máximo de lugar possível aí que a gente conseguir. Mas essa questão de músicas que talvez não entraram no disco, que eu vou soltar depois, cara, isso é muito provável de acontecer, porque o disco em si ele tem 11 faixas, né? Mas a gente gravou 15, 16, 17 faixas para entender quais fariam mais sentido com a história do disco, com o que eu estava querendo trazer, né? Com a mensagem que eu estava querendo passar. Então, muito provavelmente vão sair outras faixas que eu gravei pensando no disco, mas que não entraram no disco.
sabe? E a perspectiva é grande, porque a expectativa e a perspectiva são grandes, né? Porque, cara, a gente sente que existe um rombo na cena do rock nacional. Isso é um fato, existe um rombo. Eu acho que desde que o Chorão se foi, cara, ele levou grande parte da cena junto com ele, sacou? E a gente não viu ninguém mais renascer isso, sacou? A gente vê bandas, vê movimentos, tem muitas bandas boas, posso citar algumas, né? Navala, Freeze, Lil House, enfim, são diversas bandas de rock and roll nacional, mas a gente não viu esse movimento se concretizando ainda, né? E agora eu acho que está acontecendo, cara. Então a perspectiva e a expectativa é muito grande, porque a base, André Rossi, do Point e Banana Kush, Pietro se garantem como a nova cara da cena do rock and roll nacional, sacou? Então eu acho que tem muita coisa para vocês esperarem, porque lançamento é o que não vai faltar e show com certeza não, sacou? Uma coisa traz a outra ali como consequência. Então é isso. Obrigada, André. Obrigada, Júlia, que está aí também representando. Obrigada pela oportunidade de entrevistar e, assim, te desejo muito sucesso, que seja, assim, um futuro muito brilhante do seu novo álbum, que muitos shows aconteçam e que fortaleça cada vez mais a cena. A gente agradece muito pela oportunidade de entrevistar você. Obrigada. Tá louco, eu agradeço imensamente aí a Júlia também, Maiara, ao Big Rock and Roll. Valeu demais, é sempre um prazer poder estar somando.